No alto do Monte da Franqueira, pontando ao céu uma bem proporcionada fachada de cineira virada ao Atlântico de granito moreno contra um céu azul, assim encontramos a famosa ermida de Nossa Senhora da Franqueira. Ir à Franqueira em dia limpo permite desfrutar de um miradouro rico, podendo os olhos abarcar de um só lance o Cávado e a sua foz, o oceano, o Ofire e a Póvoa, mas também Barcelos, as freguesias da Banda Norte e ao fundo a Serra Amarela, e pelo nascente Braga contra as alturas do Sameiro e do Gerês. Eis, pois, a ermida diante do Cávado e em frente ao marco da Casa de Bragança, balizando as extremas entre Pereira e Milhazes, ficando no terreno da primeira. Bom, segundo um artigo que o arqueólogo Cláudio Bruxado escreveu no fascículo das freguesias de Barcelos, concretamente freguesia de Pereira, ele diz o seguinte: bom, meus amigos, a capela, segundo ele, é um fóssil arquitetónico de muito interesse, pois desenrola-se em corpos desiguais, chave e cabeceira, tantos quantos os mestres da sua fábrica. O aspecto atual do templo datará dos finais do século XVII, a cabeceira datará do século XV, mas a construção primitiva foi erguida românica durante o primeiro reinado de Portugal. Sabemos, segundo a tradição, que a primitiva ermida da Franqueira foi mandada construir por Egas Muniz de Ribadouro, o aio de D. Afonso Henriques. Não há provas concretas, mas temos dois aspectos que valorizam esta teoria. Em primeiro lugar, não podemos enjeitar os elementos românicos que sobreviveram a esse primitivo projeto da capela. Do lado da capela mora o ar arcaizante das frestas e os modilhões ou cachorros que lhe sustentam a cornisa. Depois, em segundo lugar, também não convirá deixar de lado essa relação que existia entre Egas Muniz com o vizinho castelo da Terra de Faria, situado, portanto, no cabeço voltado ao Cávado. Em 1128, quando este castelo tomou voz, juntamente com o castelo de Neiva pelo partido de D. Afonso Henriques contra a sua mãe Dona Teresa, era tenente do castelo de Alquetes um tal Hermesídio Muniz de Ribadouro, que era parente do aio. Não será, pois, uma tradição descabida esta. A instalação da capela no alto do monte por responsabilidade de Egas Muniz, ou não, da chamada Costa de Pedrego, permitiu a sacralização do espaço envolvente, já que a construção das capelas permitia a consagração do espaço que lhe estava diante ou subjacente. Mas não temos dúvidas que a instituição da ermida apenas materializou o que no local existia há muito, o culto a Nossa Senhora. Se a capela foi construída pelos meados do século XII, o culto cristão pode ser buscado pelo menos desde o século VI. Porquê? Porque no vizinho povoado romano, onde séculos mais tarde haveria de se levantar um castelo, foram documentados sinais inequívocos da ocupação de época sueva e posteriormente visigótica, reconhecendo-se bem os sinais do cristianismo antigo. E a melhor prova disto mesmo é o Monte da Franqueira a aparecer mencionado na lista das primeiras paróquias suevas, figurando ali como Petroneto, designação primitiva de Pedrego, o nome do local onde a capela se acha.
Daqui poderemos datar a antiguidade do culto mariano no Monte da Franqueira. A sede da paróquia Soeva evoluiu depois para a sede de Arcediago e da terra de Faria, à semelhança do que aconteceu com as paróquias congêneres da época. Como se viu, da capela do século XII pouco sobreviveu, todo o edifício foi profundamente alterado nos inícios do século XV, com efeitos bem visíveis na capela mor, os tectos polinervados, em cujos fechos havia medalhas cuja heráldica foi apagada, a porta de acesso à sacristia e os contrafortes góticos que apoiam os ângulos da cobertura são, podemos dizer, o que subsiste do programa que teria alterado a construção românica. As frestas em seteira invertida aproveitaram a cantaria românica, mas foram reposicionadas para permitir uma maior iluminação no espaço interior. As colunas do altar de mármore, que a tradição diz terem sido oferecidas pelo conde D. Afonso de Barcelos, provenientes de Ceuta, em 1415, podem-nos ajudar a balizar estas obras e não seria de todo descabido ver no 8º conde de Barcelos a figura responsável pelas obras da ermida. Por fim, também atribuível a este período, admitindo-se, contudo, uma maior antiguidade da peça, é a imagem de Nossa Senhora da Franqueira que se encontra na matriz de Barcelos, para ali transferida nos inícios do século XVIII. De 1558 a 1742 existiu ali uma confraria da Nossa Senhora das Neves. Nos finais de 600, a porta da sacristia tinha data de 1691, a capela foi novamente intervencionada, desta feita para a ampliação do templo, ganhando-se altura e profundidade. A fachada resulta desta intervenção, tal como o telhado na nave e os janelões laterais em maceira. A torre cineira, concluída em 1752. A imagem de Nossa Senhora da Franqueira foi introduzida também no século XVIII, substituindo a antiga que rumou a Barcelos. Em frente à capela, um imponente pedestal com a imagem de Nossa Senhora do Rosário da Franqueira extasia o visitante e assinala o santuário às populações circundantes, mandado erigir em 1929 pelo devoto João Gomes Pena, natural da vizinha freguesia de Milhazes e então residente na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, para onde, muito novo, emigrou. Com o projeto do conceituado arquiteto Cândido da Silva, a sua construção foi acompanhada pelos então mesários João José de Carvalho, Tenente José da Costa, Joaquim Gomes de Faria, António Figueiredo, António José de Lima e Artur José Alves. Ao findar a primeira década do século XX, realizaram-se em 2 anos seguidos as primeiras procissões à Senhora da Franqueira. Não foi sem grande controvérsia que se realizou a primeira peregrinação. Em causa estava o trajeto a seguir, se pela freguesia de Carvalhal ou pela freguesia de Pereira, optando-se por esta última. É que não havia ainda uma estrada que desse acesso ao alto do monte onde existe a capela. A segunda foi presidida pelo bispo do Porto, D. António Barroso, e levou a pedra que iria servir de base ao monumento à Virgem. Mas, antes das peregrinações se realizarem, aquele monte sagrado já era palco de 2 importantes romarias, a da Nossa Senhora da Franqueira e a do Senhor da Fonte da Vida, junto ao convento dos Frades.